Já vimos o conceito de valores máximos e mínimos, tanto locais quanto globais, que são os valores de um determinado ponto x que gera o maior valor possível para o f de x. Mas nem sempre utilizar um gráfico para encontrar esse valor é uma solução ideal. Isso porque, muitas vezes, encontraremos valores intermediários entre os números naturais. E, como muitas vezes a precisão é uma coisa importante, temos a necessidade de encontrar qual o valor de x que gera o nosso ponto de máximo a partir de outros métodos que não simplesmente olhar qual é o ponto maior que está no gráfico. Uma dessas formas de se encontrar o valor máximo de uma função foi definida a partir do advogado Fermat. Lembrando que as derivadas calculadas para pontos específicos da função nos dão a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto, podemos perceber que, quando a função ela está crescendo, as tangentes que passam por cada ponto dessa função apresentam inclinação positiva, ou seja, para variações do ΔX, você tem variações do ΔY positivas. E quando você pega valores quando a função está decrescendo em seu valor, ela apresenta valores negativos para a derivada, sendo que, quando você tem uma variação do ΔX, você tem uma variação negativa para o ΔY. Ele diminui de valor. E um ponto que possui uma forma diferente da inclinação, que não é nem crescente e nem decrescente, ocorre no ápice dessa função. Neste ponto, ela possui uma inclinação nula, que é característico de um ponto de máximo. Em nenhum outro local apresenta-se esse tipo de inclinação de reta. E é a partir disso que temos o Teorema de Fermat, que diz: se f tiver um máximo ou mínimo local em C e f de C existir, então f' de C é igual a zero. Isso quer dizer que o máximo ou o mínimo de uma função irá aparecer sempre que a derivada dessa função for igual a zero. Tendo isso em mente, podemos desenvolver um método muito simples para encontrar qual o valor de x nos gera o máximo ou o mínimo para uma função. E isso pode ser feito da seguinte forma. Como passo número 1, você deve derivar a sua função. Depois de fazer isso, o que você precisa fazer é saber para quais valores de x a sua função derivada é igual a zero. Então, basta você igualar a sua função derivada a zero. Feito isso, como último passo, você precisa somente isolar o x. Assim, você terá encontrado para quais valores de x a derivada é igual a zero. Seguindo esse passo a passo, você encontrará os valores de máximos e mínimos que estão dentro de uma função.